Salve, torcedor vascaíno! Muito bom dia. É um prazer estar com você por aqui em mais um Acorda Vascaíno. Já vou pedir para você iniciar o vídeo deixando o seu like, compartilhando esse vídeo nas suas redes sociais, porque é muito importante para o nosso trabalho que vários torcedores do Vasco possam ter acesso. E hoje, torcedor, eu vou falar, óbvio, muito sobre o empate de ontem contra a equipe do CSA. E como você pôde observar na capa, a gente precisa falar sobre algumas escolhas do Fernando Diniz. E eu fico muito à vontade para falar sobre o trabalho desse treinador, porque eu, particularmente, eu gosto da maneira que o Fernando Diniz enxerga o futebol. Só que isso não é uma prerrogativa para eu concordar com absolutamente tudo com que o Diniz faça quando ele está no comando de uma equipe. E agora, propriamente dito, na equipe do Vasco. Ontem, ele saca o Lucas Freitas, da equipe titular, que, na minha opinião, foi o melhor jogador do Vasco contra o Internacional de Porto Alegre, para o retorno do João Vitor, que estava aí voltando de suspensão, né? E ele coloca o João Vitor pelo lado direito da zaga e o Maurício Lemos pelo lado esquerdo. E ficou claro que a construção do Vasco na primeira linha ontem foi uma construção muito ruim, desde o início da partida. Por quê? Quando o Vasco tem um zagueiro canhoto, o Hugo Moura desce para jogar no meio dos zagueiros, dá amplitude de um lado com o zagueiro, amplitude de outro, e o Hugo Moura pode trabalhar. Ontem, como o Vasco não tinha esse zagueiro de pé esquerdo, quem caía para fazer o lado esquerdo ali ficar recebendo bola a todo momento era o Hugo Moura. E o que acontece? O Hugo Moura travava essa bola chegar no Piton. E como o Vasco agora com David e Nuno está muito mais propenso a jogar pelo lado esquerdo do seu ataque, o Vasco tinha uma ruptura nessa saída de bola e tinha muita dificuldade para sair pelo lado de lá. Em contrapartida, sobrava, como sempre, o PH em velocidade pelo lado direito. Mesmo assim, o Vasco teve oportunidade ontem, no primeiro tempo, de abrir o marcador. Inclusive, o Vasco conseguiu circular a bola entre as linhas do CSA, na frente da área, só que não tinha ninguém com a característica do chute de média e longa distância. Vem o intervalo do jogo e o Emerson Rocha pergunta para mim: Jean, qual é a substituição que você iria fazer agora se você fosse o treinador do Vasco? Eu disse, olha, Emerson, eu trocaria zagueiro por zagueiro. Já que o Lemos está pendurado e a gente está com dificuldade nessa saída pela esquerda, eu colocaria o Lucas Freitas. E também pensaria no Thiago Mendes e no Coutinho para esse chute de média e longa distância. Pois bem, o Fernando Diniz basicamente fez o que eu imaginava. Tirou o zagueiro que estava pendurado e colocou o Thiago Mendes. Só que ele deslocou o Hugo Moura para a zaga, para ser esse zagueiro pela esquerda. E aí que vem a primeira teimosia do Diniz. O Diniz tem que fazer a seguinte leitura: o Hugo Moura não vai construir melhor do que o Lucas Freitas quando for para sair jogando. Ponto. O Lucas Freitas, na primeira linha da construção, saindo pelo lado esquerdo, é melhor que o Hugo Moura. O Hugo Moura, na segunda linha ou recebendo a bola no meio dos zagueiros, é uma coisa. Agora, ele estando do lado esquerdo, como foi ontem no segundo tempo, infelizmente, muita pouca coisa vai sair do pé do Hugo Moura e vai acabar até comprometendo, como foi com muitos lances aí do Baianinho, que partiu para cima do Hugo Moura e acabou levando vantagem. O Diniz faz mais uma alteração, tira o David e bota o Felipe Coutinho. Felipe Coutinho visivelmente fora de forma novamente. E aqui, na boa, a gente não espera outra coisa, a gente entende que esse é o processo. E depois ele faz aí a outra alteração que para mim foi o que de melhor aconteceu ontem à noite, que foi a entrada do Lloyd. O Lloyd entrou, ganhou muitos enfrentamentos no 1 contra 1 e algo que me chamou muita atenção. Não era um enfrentamento em projeção. Jean, o que você quer dizer isso? O
o Paulo Henrique, por exemplo, fez uma jogadaça no segundo tempo, que ele arranca, vai botando na frente e vai superando seus adversários. É um tipo de você driblar em projeção, você estando em velocidade. O Lloyd consegue sair do zero, pedalar e consegue ter a vantagem em relação ao seu adversário. Ontem, eu acho que de 6, 7 tentativas, ele só não conseguiu em uma, chegando à linha de fundo e fazendo os cruzamentos. Faltando aí 5, 6 minutos, tem a expulsão do João Vitor. O João Vitor está naquela fase que absolutamente nada dá certo. E daí o Diniz faz a última alteração, entrando o Lucas Freitas, e de forma completamente errada, ele continua com o Verratti em campo e tira o Ryan. Sendo que uma possibilidade de um possível contra-ataque puxado por Lloyd e Ryan seria muito mais efetivo do que Lloyd e Verratti. Enfim, o Diniz precisa fazer essa leitura daqui para frente. E, principalmente, daqui a 2 dias já tem o jogo contra o Mirassol. Uma equipe de operários que luta e batalha do primeiro ao último minuto. E ontem o Diniz deixou claro na coletiva que a questão física do Nuno chama atenção. Então, Diniz, para esse confronto contra o Mirassol, eu acho que tem que ser feita uma leitura de uma equipe física. Não adianta querer entrar com uma equipe com jogadores que não estiverem na sua plenitude, que o Vasco pode ser surpreendido pela equipe do Mirassol. Eu sou um daqueles que acho que o Mirassol não vai conseguir se sustentar nesse nível de atuações que vem tendo. Inclusive, no último final de semana aí, até empatou com o Vitória em casa, já não fez uma grande partida. Lembrando que o Vasco tem o grande desfalque do PH e do Léo Jardim. O PH é um desfalque assim seríssimo da equipe do Vasco, porque a força, a potência que ele consegue colocar pelo lado direito, nenhum outro jogador do Vasco vai conseguir no campo todo. Então é um desfalque e tanto para a equipe do Vasco. Então o recado principal desse Acorda de hoje é isso, que eu sou um cara que eu respeito as convicções de um treinador, porque eu sempre brinco aqui, né? Brinco não, eu sempre faço a pontuação aqui, que a gente vê jogo e treinador vê treino. Então o treinador tem mais argumentos para bancar a escalação de algum jogador em relação a outros. Agora, a sequência que o João Vitor vem tendo na equipe titular do Vasco não se sustenta mais. No último jogo em São Januário, ele foi vaiado do começo ao fim. Então, eu acho que o João Vitor merece até ser preservado nesse momento. O melhor momento do Vitor Lemos, do Maurício Lemos com a camisa do Vasco até agora foi pelo lado direito. E o Lucas Freitas, inclusive, ontem postou antes da partida, não sei se foi uma colocada ou foi só coincidência. Se a gente pegar os números do SofaScore, esse parceiro aqui do canal Atenção Vascaínos, o Lucas Freitas ficou na seleção do mês de julho do Campeonato Brasileiro da Série A. Ou seja, um zagueiro com números bons. Então, eu acredito que o Diniz não deve continuar nessa teimosia. E o Verratti, que ontem também foi comentado, eu já falo isso sempre aqui para vocês, eu vejo que essa insistência de o Verratti o tempo todo, os 90 minutos, acaba irritando. Ontem, eu até entendo, porque chegou um determinado momento que o Vasco começou a apelar para o chuveirinho. Foram 42 bolas alçadas na área, até demais. E se a proposta for essa, cabe o Verratti lá. Só que o CSA estava com as linhas muito baixas e dá dificuldade de jogar com linha baixa, até quando você faz o chuveirinho, porque a área está muito povoada e acaba ficando muito difícil para que o centroavante, o atacante, possa ter espaço para atacar essa bola. Então, torcedor, basicamente é isso. Eu nem cogito a demissão do Diniz, longe disso. Eu acho que é um treinador que vai dar muitas alegrias para o Vasco ainda, está implementando o seu trabalho, vão chegar reforços, só que tem algumas coisas que precisam ser pontuadas e ele precisa deixar de ser teimoso. E essa questão do João Vitor já está se tornando uma teimosia por parte do Fernando Diniz. Beleza, torcedor? Gostou dessa resenha de hoje? Senta o dedão, compartilha nas suas redes sociais, dá o like. Daqui a pouco tá chegando o Emerson Rocha por aqui com o BDG. E eu volto hoje, eu acho que não vai ser 17h30, vai ser próximo das 18 horas, porque hoje o Vasco enfrenta o Atlético Paranaense em Curitiba pelo Sub-20 no Campeonato Brasileiro, jogo único, empatando, vai para os pênaltis, e a gente vai meio que fazer um pós-jogo hoje no Tabela e também repercutindo ainda o jogo de ontem à noite entre CSA e Vasco. Abraço, galera!